Eu vou contar um pedacinho da minha história para vocês. Em 2014, eu só queria engravidar. Procurei uma ginecologista. E aí, antes do processo de inseminação artificial, porque naturalmente eu não engravidava, ela pediu que eu fizesse alguns exames, mamografia e ultrassom mamária e outros exames. Da semana que eu fui fazer os exames e peguei o resultado, a semana que eu voltei, apareceu uma mancha vermelha na minha mama direita. Fui ao consultório da ginecologista mostrar o resultado dos exames e despretensiosamente eu mostrei essa mancha vermelha. Ela perguntou se a mancha estava quente, eu disse que não. Ela colocou a mão sem colocar a mão no meu corpo e falou que estava quente. Com o resultado dos exames, ela se preocupou. E eu não fazia ideia, nunca imaginei que eu poderia ter um resultado de uma doença numa tentativa de engravidar, que sempre foi o meu grande sonho. E aí ela me listou 5 nomes de mastologistas e pediu que eu procurasse urgentemente. Mas mesmo assim, eu não entendi que eu poderia ter um câncer de mama incurável. Marquei um mastologista, ele me atendeu, ele viu o exame, ele pediu a biópsia e aí o processo começou. Foi numa sexta-feira de carnaval de 2014 que eu recebo então um diagnóstico completo. Eu estava com câncer de mama já com metástase, isso significa que ele já estava em algumas partes do meu corpo. Lógico que minha cabeça, foi do céu ao inferno, porque pelo que eu estava entendendo da conversa dos médicos, eu só tinha talvez 6 meses de vida. Então, durante um período, eu tive uma morte em vida. Eu vivi achando que eu ia morrer a qualquer momento, que eu ia dormir e acordar morta. Que eu ia dormir e não ia acordar, né? Então, até que eu entendi, calma. Vamos nos centrar, mas isso não foi do dia para a noite, isso demorou uns 6 meses, foi quase 2014 inteiro para eu entender o que estava acontecendo, até porque eu achava que o câncer ele era hereditário. Quando você começa a estudar, você entende que, pelo menos eu, dentro dos meus ínfimo nada de conhecimento, eu achava isso, que 10% era multifatorial e 90% hereditário. Muito pelo contrário, 90% é multifatorial e somente 10% é hereditário. Tanto que na minha família não existe caso. E aí então eu recebi esse diagnóstico, fiquei desesperada, mas como eu não fui morrendo ao longo dos dias que foram se passando, eu então mergulhei nos estudos. Por quê? Antes do diagnóstico, eu era uma pessoa, eu me tornei uma pessoa obesa, eu engordei 30 quilos, e aí, à medida que eu ia engordando, eu engordava mais, porque se eu estava gorda, eu comia, porque era uma fuga, era a minha fuga dos meus vazios existenciais, porque eu vim uma vida inteira trabalhando, vivendo para trabalhar, essa era a verdade. Eu trabalhava exaustivamente, então eu não tinha conexão com espiritualidade, eu não tinha entendimento que eu precisava cuidar do meu corpo físico, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Esses conhecimentos não existiam na minha vida, então eu também não sabia que eu tinha muitas memórias negativas, eu não sabia de nada, eu só sabia trabalhar, cumprir as metas, bater as metas, ser uma boa profissional, e essa era a minha vida, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu não tinha lazer, eu não me permitia viajar, eu só trabalhava para bater metas. E nem vou te falar que eu ganhava bem, mas eu era tão descontrolada até financeiramente que às vezes eu me pegava com nenhum real na minha carteira. Eu juro pra você, nem R$1 na carteira. E para passar de uma cidade para outra onde eu moro, existe um pedágio, que hoje é R$2,10. Aí eu tinha que escolher, ou eu pagava o pedágio, ou eu dava volta na cidade e rezava para a gasolina não acabar.
Então, eu trabalhava, mas eu não tinha controle nenhum. Minha vida era uma bagunça. Literalmente, ela era uma bagunça. Então, eu estava 30 quilos acima do meu peso ideal. E aí, era sedentária, porque toda vez que eu tentava fazer uma caminhada, parecia, se eu andasse 100 metros, parecia que tinha uma faca enfiando na minha panturrilha. E cada vez que eu não conseguia, cada vez que eu forçava, a dor aumentava. Era uma dor insuportável. Quando eu recebo o diagnóstico, eu então entendo que minha vida era um desastre, que eu era um desastre, porque eu não tinha entendimento sobre as coisas mais importantes da vida, que é a conexão com o meu eu interior. O que era o meu eu interior? Até então eu não sabia o que era o meu eu interior. Eu não sabia de nada. Eu era uma pessoa completamente alheia a tudo. Quando eu recebo o diagnóstico, eu entendo que eu preciso transformar, ressignificar a minha vida em 360 graus. E foi isso que eu fiz. Quando eu entendi a gravidade da minha doença, que eu falo que não é minha, a gravidade da doença, eu não trago isso para mim. Eu aprendi com uma médica homeopata. Eu fui fazer uma consulta, ela deixou eu falar. E no final ela falou bem assim, eu posso te dar um conselho? Você me permite? Eu falei sim. Ela é toda espiritualizada. Eu falei sim. Ela falou assim, para de falar minha doença, meu câncer, meu isso. Nada é seu. E eu peguei. Então, tudo que as pessoas iam falando para mim, que faziam sentido, eu incorporava na minha vida. E eu tô aqui, muitos anos depois, para falar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Outra coisa, que não importa o tamanho da sua queda, o que importa é o quanto você demora a se levantar. Então, com esse diagnóstico, eu queria viver. E eu queria provar que eu não teria só 6 meses de vida, eu teria muito mais. Eu mergulhei nos estudos, eu me conectei, eu fui entender qual era a minha essência primária, o que o meu corpo, minha alma estava pedindo tanto e eu não entendia. Porque a gente não adoece no corpo físico, a gente primeiro adoece no nosso corpo emocional, depois a gente adoece no nosso corpo mental e depois você chega no seu corpo físico. Quando com os meus estudos sobre o câncer, tem muitas pesquisas científicas que falam que o câncer começa 5 anos antes dele chegar no seu corpo físico. Olha que incrível! E quando eu fazia as contas, era exatamente isso, porque 5 anos antes de eu receber o diagnóstico, eu tinha sofrido uma demissão uma rasteira, foi um dos grandes traumas da minha vida. Porque eu trabalhava muito, eu amava aquela empresa, eu dava minha vida por aquela empresa e eu fui demitida, sumariamente. Eu penso assim que eles em momento nenhum pensaram o quanto eu vestia a camisa e também não pensaram que atrás de mim tinha uma família que dependia daquilo. Então aquilo ficou muito forte dentro de mim, aquela sensação de injustiça. E aí juntou essa sensação de injustiça com tantas outras que eu carregava dentro de mim. Eu era uma pessoa que, pela minha história de vida, eu guardava muita raiva, muita mágoa, muito ressentimento. Eu era muito autocrítica, eu me julgava o tempo inteiro. Eu sempre falava para mim, até verbalmente, mentalmente, que eu não servia para nada, que tudo que eu fazia estava errado, que eu me criticava o tempo inteiro. Quando eu recebo o diagnóstico, então, eu entendo que quanto mais eu falava que eu não merecia, que eu era burra, tá vendo, sua burra? Como que você quer? Eu me criticava, mais disso o universo me trazia. Por isso que a minha vida era um caos, porque mais disso ele estava trazendo. Porque hoje, com os meus conhecimentos, eu entendo que o universo, quanto mais a gente reclama, ele não entende que é o negativo. Para ele tudo é neutro. Então, quanto mais eu reclamava, quanto mais eu
era uma pessoa raivosa. Quanto mais eu ficava magoada e ressentida com aquela demissão, mais disso ele me dava. Porque se todos os dias eu falava, reclamava, julgava, ele entendia, né? Opa, ela tá gostando dessa situação, então eu vou dar mais disso para ela. Então mais situações desse tipo começaram a aparecer na minha vida. Quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a entender o processo do universo, da lei da atração, da vibração energética, que nós somos seres eletromagnéticos, que tudo que a gente emana, a gente atrai, eu entendi. Eu tenho dois grandes entendimentos. Um, que eu me adoeci. Dois, eu tô me curando todos esses anos, eu me autocuro todos os dias, porque todos os dias eu faço limpezas de memórias negativas que estão dentro de mim. Então, através desse conhecimento, porque eu mergulhei nos estudos, eu mergulhei em todos os cursos que eu podia imaginar que existiam sobre terapia holística. Então eu fazia e ainda faço a quimioterapia. A cada 21 dias eu vou à clínica, tomo a medicação endovenosa, mas eu sentia, quanto mais eu limpava com os mantras do Ho'oponopono, que o Ho'oponopono foi a primeira técnica que eu conheci nessa busca pela minha vida. Quanto mais eu limpava, quanto mais eu fazia os mantras do Ho'oponopono, mais conectada com o meu eu interior eu ficava. Eu consegui perdoar todas essas situações. A demissão, hoje eu vejo que a demissão foi uma bênção na minha vida, porque se eu não tivesse sido demitida, provavelmente, se eu não tivesse adoecido, eu estaria naquela empresa e eu não era feliz mais naquela empresa. Só que eu não tinha coragem para pedir para sair. Então, eu acredito que o universo conspirou para que tudo acontecesse e hoje eu poder estar aqui dando o meu depoimento para você, o meu testemunho para você, para falar que você precisa se conectar, que você precisa olhar para dentro, que você precisa silenciar, que você precisa meditar. Porque quando a gente medita, a gente deixa que Deus fale com a gente. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Então existe uma grande diferença. É difícil? Mas não é impossível. Sentar, alinhar as costas, alinhar os chakras, limpar todas essas memórias negativas, esses lixos emocionais que a gente carrega, que não faz diferença nenhuma na nossa vida. Nenhuma. Tudo que acontece no nosso passado tem que ficar no passado. A única coisa que a gente tem que fazer é pegar aquela situação, olhar para aquela situação e falar: ok, entendi, aprendi com você, não quero mais isso na minha vida, não irei me comportar igual, porque naquele momento você tinha uma consciência desse tamanho, hoje a sua consciência está assim, igual a minha. Então, antes do diagnóstico que eu recebi, eu tinha uma consciência do tamanho de uma azeitona. Hoje, com os meus estudos, as minhas pesquisas e o meu olhar para dentro, para a minha autocura todos os dias, a minha consciência é maior. E eu pego tudo que eu passei de experiência no passado, ok, eu trago como aprendizado e estou me tornando uma pessoa cada vez melhor, porque com as experiências do passado, eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. As pessoas que passaram pela minha vida, eu sei quem são as pessoas que eu quero dividir a minha vida e eu também sei quem são as pessoas que eu não quero dividir a minha vida. Eu sei com quem eu quero andar e sei com quem eu não quero andar. Eu sei que é necessário fazer limpezas de memórias todos os dias, porque tem memórias que ficam no nosso inconsciente, memórias de traumas, de dores que a gente traz desde a barriga da nossa mãe, desde a nossa ancestralidade e que a gente não se dá conta disso, porque está no inconsciente. O inconsciente é aquele porão escuro aonde nossos traumas ficam guardados. Mas a gente tem ferramentas para limpar. E eu entendi também que a minha cura, ela também viria de eu emagrecer através de uma alimentação mais saudável. E eu emagreci
30 quilos. Eu emagreci até um pouquinho mais do que 30 quilos. Então, é isso que eu falo. Quanto mais a gente se conecta com a gente, quanto mais a gente limpa essas memórias de raiva, rancor, insegurança. Eu era uma pessoa extremamente insegura e a minha insegurança me levava para uma carência afetiva, porque eu sentia desamparo familiar. Tudo isso colapsou numa compulsão alimentar, me fez engordar porque eu não conseguia encarar os meus vazios. Mas talvez não porque eu não queria, porque eu nem sabia que eu tinha vazio. Eu só sabia que eu sentia uma dor. Sabe, eu sabia que eu tinha alguma coisa que me faltava, mas não sabia o que era. Eu não sabia onde procurar. Então, a compulsão alimentar foi uma forma que a minha mente encontrou para eu conseguir substituir as minhas dores emocionais. Então, quando eu olho para trás, hoje eu vejo que tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Então, o meu recado para você é: você pode se adoecer. Você pode se adoecer com seus pensamentos, com as suas palavras, com seus sentimentos, com o que você guarda aí dentro de você. Quais são os sentimentos que você está guardando? Raiva, medo, insegurança, rancor, tristeza, sentimento de injustiça, de não merecimento, de que todo mundo vive bem, mas que você não vive não. Igual eu pensava. Comece a fazer o trabalho de autocura, porque você está se adoecendo, como eu fiz. Então você precisa começar a fazer esse trabalho, essa engenharia reversa. Você precisa começar a olhar para dentro, silenciar. E se uma pessoa consegue, você também consegue. Então, o meu recado para você é esse: olhe para dentro, se valorize, se ame, vá para a frente do espelho, olhe dentro dos seus olhos, diga para você sorrindo: eu te amo e eu te aceito do jeito que você é. Eu te perdoo, porque hoje, já madura, eu consigo entender que dentro de mim tem uma parte que se chama criança interior, criança ferida. E essa criança, enquanto ela não for olhada, enquanto ela não se sentir em segurança, ela vai fazer com que você tome atitudes que nem você sabe que você tem. Porque quem está tomando atitude, na verdade, é a sua criança. Mas quando a gente estuda Ho'oponopono, quando a gente entende que essa criança precisa ser olhada, que depois que ela é olhada, depois que você fala para ela: ei, eu tô aqui, você está em segurança, você deixa de ter comportamentos infantis, você deixa de achar que tudo é para você, tudo é contra você, porque a sua consciência já expandiu, você já despertou e já entendeu que o mundo não gira só em torno de você. Então, o meu recado é esse para você: acorda, se autocura todos os dias, e que o Ho'oponopono é uma ferramenta incrível para te auxiliar no seu equilíbrio emocional, na sua evolução espiritual, na limpeza das suas memórias negativas. Ele vai te ajudar a você se centrar, porque quanto mais a gente limpa essas memórias, essas cascas dessa cebola, né? Porque parece que a gente é uma cebola cheia de casca. Quanto mais a gente limpa, mais lugar a gente dá para a divindade ter a oportunidade de mandar inspirações para nós. E através dessas inspirações, a gente vai tendo insights e a gente vai percebendo como que o fluxo do universo funciona. Então esse é o meu recado do coração para você. Cuide-se, ame-se verdadeiramente, aceite-se como você é. A divindade, Deus, o nome que você quiser dar, eu não estou falando de religião aqui, o nome que você quiser dar, ele te fez única, único. Só tem você na Terra. É como se você tivesse dentro de você um chipzinho. Só
tem você nesse 8 bilhões de pessoas. Então você precisa trazer para fora a sua essência, porque sem a sua essência está faltando uma estrela no nosso céu. Então tire essa sua essência, assuma a sua essência, assuma quem você é, verdadeiramente, emocionalmente, espiritualmente, também o seu físico, esse santuário que é onde habita a sua parte divina. Você é uma deusinha, você é filha de Deus aqui na Terra. Você é uma centelha de Deus. O que é centelha de Deus? Centelha de Deus é, imagina um oceano, você tira uma gota desse oceano. Quando você tira a gota, quando você observa, tudo que tem no oceano tem apenas uma gota. Tudo que tem Deus tem dentro de você. Então você é um ser perfeito, em evolução para a perfeição. Então entenda isso e aceite-se do jeito que você é. Perdoa-se, porque tudo que você acha que você cometeu de errado, que você magoou alguém ou que você foi magoada, está no passado. O passado não volta. Não tem borracha para apagar o passado. Pegue as experiências como fortalecimento de quem você é, do que você quer para a sua vida, do que você não quer para a sua vida, e voe e seja uma pessoa incrível e que também pode ter a capacidade de transformar e ressignificar a sua vida.